Então vamos lá, galera. Vamos começar. A gente vai falar hoje aqui sobre sucessão testamentária, certo? Da mesma forma com que a gente fez na última aula, né? Se vocês quiserem intervir com questionamentos aqui no chat ou podem perguntar pelo microfone, tá? Só nós já estamos mantendo aí os microfones fechados. Então, vamos lá. Veja, quando a gente começou a falar sobre direito das sucessões na sala de aula, eu disse para vocês que nós tínhamos dois tipos de sucessão, né? A sucessão legítima e a sucessão testamentária. Mas que a gente aprendia primeiro a sucessão legítima, para depois a gente estudar a segunda, que era a sucessão testamentária, ainda que, na vida prática, quando vocês já estiverem trabalhando nessa parte daí, né, ou ao final do semestre, quando vocês já estiverem fazendo questões de OAB, né, prova de concurso e tudo mais, perdoe, vocês vão precisar aplicar primeiramente a sucessão testamentária para depois aplicar a sucessão legítima, até porque a sucessão legítima, como eu disse na última aula, ela é a vontade presumida do morto, né? Então, se ele não quiser deixar nenhum bem para nenhuma pessoa em especial, ele deixa de fazer testamento, até porque não é obrigação de ninguém fazer testamento, né? E o patrimônio dele vai ser dividido entre os seus herdeiros, né? Pela sucessão legítima. Mas se ele quiser direcionar alguns do seu patrimônio para algumas pessoas específicas que ele deseja beneficiar diretamente com algum objeto, com algum patrimônio, ele obrigatoriamente terá que fazer isso via testamento, tá certo? É possível que o testamento ele seja invalidado. A gente vai analisar aqui as questões de invalidade de testamento, né? Questão de caducidade, de rompimento, né, do testamento e tudo mais. Obrigado, Daniel. Obrigado, Dani. Tá certo? Então, é óbvio que a gente também tem que analisar que no momento em que se abre o testamento do falecido, obrigatoriamente terá que se verificar se ele respeitou ou não aquela parte denominada legítima, né? Só para a gente recordar, a legítima ela é um percentual determinado por lei que é destinado para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários para a gente recordar aqui? Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e hoje a figura do companheiro também é considerado como herdeiro necessário. Tá certo? Então, ele tem que respeitar esses 50% quando existem herdeiros necessários. Não havendo herdeiro necessário, mas tendo o herdeiro legítimo, que é a figura dos colaterais, o autor da herança ele não tem necessidade nenhuma de disponibilizar 50% em testamento. Ele pode, mas ele não tem obrigação. A obrigação, então, reforçando, a obrigação para que o testador ele resguarde os 50%, né, é somente se ele tiver herdeiros necessários, ok? Veja, que uma pessoa vem a óbito, não deixando descendente, não deixando ascendente, não sendo casado e não vivendo em união estável, mas tendo irmãos, ele pode beneficiar 100% do patrimônio para um irmão e deixar o outro sem receber nada, como ele pode disponibilizar em testamento 100% do seu patrimônio para uma pessoa completamente estranha à relação de parentesco e não deixar nada para seus irmãos. Porém, se ele não faz testamento ou, de alguma forma, o testamento é invalidado, aí a gente vai aplicar a sucessão legítima e, nesse caso, com dois irmãos, a herança vai ser dividida entre os seus irmãos, que são seus herdeiros colaterais. Tá beleza? Entenderam essa parte? É só a parte introdutóriazinha, tá? Ok. Então, veja. Vocês aprenderam lá também, na parte em direito civil 1, na parte geral, é a classificação dos negócios jurídicos, né? E uma das classificações que o professor deve ter passado para vocês, não sei se fui eu ou foi outro professor, né, e tenha passado para vocês, a classificação dos negócios jurídicos bilaterais e negócios jurídicos unilaterais, né? Então, essa classificação, o que é que nós temos?
O negócio jurídico bilateral, nós vamos ter duas partes contratantes, né? Bom dia, Bruno. Duas partes contratantes com interesses contrapostos, né? Então, o exemplo que a gente dá em sala de aula é justamente o negócio jurídico da compra e venda. Se eu quero vender, uma pessoa quer comprar. Então, quando a gente fala de interesses jurídicos contrapostos, não significa dizer que sejam litigiosos, tá certo? Quando a gente fala de contraposto aí, é o contraponto de uma vontade. Então, se eu quero vender, a outra pessoa quer comprar. Porque se as duas pessoas quisessem vender, então não teríamos negócio jurídico bilateral, poderíamos ter um negócio jurídico plurilateral, né? E o negócio jurídico, então, unilateral, é aquele que vai decorrer da declaração da pessoa que está beneficiando alguém. Então, ele sozinho, né, ele faz um negócio jurídico com a intenção de beneficiar uma pessoa. É o que ocorre, por exemplo, nos casos da doação pura e simples e também na figura do testamento. Então, o testamento ele é considerado como um negócio jurídico unilateral. Então, se vocês estiverem acompanhando aí, inclusive na apostila, né, eu coloquei lá uma definição doutrinária para testamento. Vamos ver aqui. É um ato unilateral, personalíssimo, gratuito, solene e revogável, né, pelo qual alguém, na forma da lei, dispõe sobre os seus bens no todo ou em parte, ou faz ainda outras disposições para depois da sua morte. Veja, ao contrário do que muita gente pensa, eu não preciso fazer um testamento apenas de natureza patrimonial. Eu posso fazer o meu testamento e criar disposições de natureza não patrimonial, tá certo? Eu posso fazer um testamento, por exemplo, apenas com a intenção de fazer o reconhecimento de um filho. Eu posso fazer um testamento apenas para perdoar o indigno. Eu posso fazer um testamento para poder fazer disposições acerca do meu funeral. Então, tem várias possibilidades da gente estar trabalhando com o testamento, né? Óbvio que, grosso modo, a pessoa que faz testamento, normalmente, é uma pessoa que tem um patrimônio vasto, ou então, quando ele já verifica a possibilidade de litígio entre as partes que vão ser beneficiadas pelo testamento, né? Repito aqui uma coisa para vocês, que a gente sempre fala em sala de aula. Testamento não é obrigatório se fazer. Inventário, não. Inventário tem que se fazer. Independentemente da pessoa que morre, seja ela rica, seja ela pobre, tendo ela patrimônio, não tendo ela patrimônio, certo? Tem que se abrir o inventário da pessoa. Testamento é algo que a pessoa faz porque ela deseja fazer, tá certo? Não é porque ela tem obrigação de fazer. É diferente das pessoas que têm a obrigação de abrir um inventário da pessoa que vem a óbito. Mas vamos destrinchar essa situação, né, do conceito de testamento. Como eu disse para vocês, o testamento é um ato unilateral, né, porque ele vai depender apenas da vontade do testador. Até porque, gente, a gente vai ver aqui no momento mais adiante, que se uma pessoa, ela obsta o autor da herança a fazer testamento, essa pessoa pode ser considerada indigna para receber o testamento, como a gente viu lá na figura da indignidade, lá na primeira unidade, tá certo? Então, veja, se eu crio obstáculo para uma pessoa disponibilizar em testamento um determinado bem, ou faço uma coação para que aquela pessoa beneficie uma determinada pessoa, eu posso ser considerado indigno para receber em testamento, tá? E a própria lei também, ela diz o seguinte: se por acaso eu fui testemunha do testamento, eu não vou poder receber em testamento, tá certo? Porque senão eu haverá aí a presunção de que a pessoa testemunha do testamento, ou aquela pessoa que fez o testamento a pedido do testador, que a gente chama de fazer testamento a rogo, né? Essa pessoa poderia estar se beneficiando por conta do testamento. E a gente vai ver isso no momento oportuno, quando a gente vai falando de disposições testamentárias aqui, tá certo? Mas, como a gente disse, o testamento é um ato unilateral, porque ele vai depender única e exclusivamente da pessoa que está fazendo aquele negócio jurídico, tá certo? Vai depender da minha vontade
o patrimônio eu vou disponibilizar da forma com que eu quiser, relembrando, gente, sempre respeitando a figura da legítima, tá? Quando você fala de respeitar a figura da legítima, nós estamos falando daqueles 50%. Eu não estou dizendo esses 50%, dizendo o seguinte, eu tenho 10 imóveis, então eu posso disponibilizar 5. Não é isso, a gente está falando de valor de patrimônio. Então, se o patrimônio, ele vale, tem R$1 milhão, eu tenho a possibilidade de disponibilizar em testamento até R$500 mil. Tá certo? Até R$500 mil. Ou eu posso disponibilizar, no mínimo, R$500 mil. Tá? Porque os outros R$500 mil, obrigatoriamente, serão dos meus herdeiros necessários. Tá beleza? Vamos lá. Agora, veja a segunda característica que a gente tem aqui. É um ato personalíssimo, a gente já está dizendo isso aqui para vocês, porque esse ato personalíssimo somente cabe à pessoa que está testando a possibilidade de dispor em testamento. Aí vem essa historinha que vocês podem estar acompanhando aí, que determina o artigo 1863. Deixa eu abrir aqui o código para a gente ler exatamente como o nosso código tá, ele trabalha com isso aqui. Peraí. Deixa eu abrir só o código aqui, viu, gente? Rapidinho. 10.406. 1863. Veja que o próprio legislador, ele colocou aqui, taxativamente, a seguinte situação. É proibido o testamento conjuntivo, seja ele simultâneo, recíproco ou correspectivo. Gente, veja o que o legislador quis dizer com isso daqui. Olha bem. Se eu, autor da herança, desejo fazer um testamento beneficiando né? Vamos colocar, eu, desejo fazer um testamento querendo beneficiar B. Então, no meu testamento, eu vou colocar aqui como meu herdeiro testamentário a figura de B. Vamos imaginar que B também deseje beneficiar A agora como seu herdeiro testamentário. Então, como herdeiro testamentário, B coloca A como seu herdeiro. Isso daqui é possível fazer. Ou seja, cada um está fazendo o seu próprio testamento. O que a lei está dizendo é que eu não posso ter no mesmo testamento duas pessoas fazendo testamento, mesmo que um esteja beneficiando o outro, ou ambos estejam fazendo no mesmo testamento, beneficiando uma terceira pessoa. Isso daqui eu não posso fazer, porque o testamento, ele é personalíssimo. Cada pessoa faz o seu próprio testamento. É como se cada documento de testamento tivesse que ter o DNA da pessoa, tivesse que ter a assinatura própria daquela pessoa. Então, eu não posso fazer um testamento onde duas ou mais pessoas estejam assinando na qualidade de testador. Se cada pessoa deseja fazer o seu testamento, não tem problema nenhum. Eu posso estar beneficiando uma pessoa ou outra, desde que sejam instrumentos completamente distintos uma da outra, tá certo? Porque é o seguinte, o testamento, inclusive, ele vai seguir uma forma, e essa forma vai exigir a sua forma escrita. Então não adianta você fazer testamento de boca, né? Eu vou deixar isso para você. Não tem validade jurídica nenhuma, salvo em algumas pequenas situações, coisa de pouco valor, e que as pessoas, os outros herdeiros reconhecem aquela situação, né, e não vão causar qualquer tipo de problema. Agora, eu não posso fazer um testamento de boca e dizer assim, eu tenho 10 apartamentos, cada apartamento vale R$200 mil, então eu vou pegar um apartamento X aqui, né, e vou deixar em testamento para fulano de tal. Sim, qual é a validade jurídica que isso tem? Nenhuma. Tá certo? Eu teria que fazer isso num papel, eu tinha que fazer isso de forma solene. É por isso que lá no conceito a gente diz, na forma da lei, né, ele tem que fazer o testamento, ou seja, exige
uma formalidade para a figura do testamento, tá certo? Aí vem a terceira característica que a gente colocou aqui. É um ato gratuito, né, porque se ele é realizado por meio da transmissão de bens independente de contraprestação, né? Assim sendo, né, ele não está visando qualquer vantagem para o testador. Existe uma situação que, quando a gente estiver estudando aqui a figura do legado, eu posso fazer um testamento onde eu vá beneficiar uma outra pessoa pela conduta de um herdeiro meu. É o que a gente chama de legado de coisa alheia, tá certo? Mas nós vamos falar isso mais adiante. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu, testador, não vou fazer um testamento no qual eu esteja me beneficiando. Se você fizer isso para mim, eu coloco você no meu testamento. Não é assim que vai funcionar, tá certo? Porque se isso ficar comprovado, você pode até invalidar esta cláusula testamentária, tá certo? Então, não existe contraprestação em favor da figura do testador, ok? É um ato solene, né? Como a gente disse aqui, porque deve obedecer às formalidades essenciais previstas na lei. Gente, nós temos aqui, no nosso ordenamento jurídico, três tipos de testamento, duas espécies de testamento. Os chamados testamentos ordinários e os testamentos especiais, né? Dentro dos testamentos ordinários, nós temos a figura do testamento particular, do testamento público e do testamento cerrado. E dentro dos testamentos especiais, nós temos o testamento militar, o testamento aeronáutico e o testamento marítimo, né? E ainda temos a figura aqui do codicilo. Mas todos esses testamentos e também o codicilo, que ele vai se aproximar na forma aos testamentos, eles têm uma formalidade específica para serem feitos, né? Existem restrições, inclusive, para determinadas pessoas para se fazer o testamento. Então, a gente vai verificar aqui que é isso que vai cair na prova, né? Uma prova da ordem, uma prova de concurso, uma minha para vocês, é justamente essa questão de quem pode fazer determinado testamento. Então, a própria lei ela vai estabelecer que o cego não pode fazer um determinado tipo de testamento, a pessoa que não sabe ler nem escrever não pode fazer um determinado testamento, tá certo? Óbvio que todo mundo pode fazer testamento, mas a depender da qualidade, das características que determinadas pessoas têm, elas têm que fazer certos e determinados testamentos. Eu quero testar. Se eu sou cego, eu não posso testar por uma forma assim. Eu só posso testar por uma forma tal, porque a lei vai determinar isso para mim. Ok? E eu disse também que o testamento é algo revogável, é um negócio jurídico revogável, porque o testador tem a possibilidade de manter aquele testamento que ele fez, ou se ele desejar modificar, né, se ele desejar modificar o testamento que ele fez, ele não precisa justificar, por motivo nenhum, a revogação de um testamento anterior. Basta ele fazer um novo testamento, e esse novo testamento, ele pode inclusive revogar totalmente o testamento anterior, como ele pode complementar o testamento anterior. E aí, a depender da forma com que ele esteja fazendo o testamento, aquelas cláusulas que não são incompatíveis entre si, vai prevalecer do testamento primeiro, tá certo? Óbvio que, via de regra, o último testamento é que terá a validade, tá certo? Então, o último documento feito pelo testador, ele é que tem a validade jurídica. Então, se eu faço um testamento hoje, no ano de 2020, e desejo fazer um testamento no ano de 2022, o que vai valer é o testamento de 2022 e não o testamento de 2020 que eu fiz aqui, né? A não ser que no testamento de 2002 eu faça alguma menção dizendo que o que não foi incompatível, ele tem validade jurídica, o testamento de 2000, feito em 2020. Entenderam, gente? Estão entendendo essa parte aqui? Se manifestem aí para a gente dar continuidade. Beleza. Então, veja.
O artigo 1969, vamos ver aqui. Veja a situação que a gente tem aqui também em relação ao artigo 1969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pôde ser feito. A gente está falando aqui da figura da revogação do testamento. Já que a gente começou a trabalhar aqui com essa parte de revogação, veja que a gente vai trabalhar efetivamente com a figura da invalidade do testamento. Então, quando a gente fala aqui, de invalidade do testamento, a gente tem algumas figuras bem interessantes aqui, certo? Olha aqui. Eu posso ter um testamento que seja inexistente. Eu posso fazer ter a figura de um testamento nulo. Eu posso ter um testamento anulável, né? Dentro do testamento, desses testamentos aqui, eu posso ter ainda a caducidade do testamento, a figura do rompimento do testamento e ainda a figura da redução do testamento. E ainda tem mais um aqui. A figura da revogação do testamento. Então veja que quando a gente está falando de negócio jurídico, a gente tem essas possibilidades. Agora, o que a gente trabalha muito com a figura de testamento são esses 4 aqui de baixo, né? Porque nos primeiros aqui, inexistência, nulidade e anulabilidade, são aqueles conceitos que a gente aprende lá de negócio jurídico. Como eu disse para vocês, como o testamento é um negócio jurídico, eu posso ter um negócio jurídico inexistente, né? Eu posso, veja que quando a gente fala aqui de testamento, deixa eu pegar aqui só uma informação para vocês. Aqui. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui de cada uma dessas informações. Um testamento inexistente, por exemplo, é esse testamento verbal que eu falei para vocês. Se eu digo para vocês, se eu tenho um patrimônio de 10 apartamentos e eu quero deixar um apartamento para uma pessoa e digo, olha, você vai ficar com aquele apartamento tal. Aquilo não tem validade jurídica para os demais herdeiros, porque não houve testamento. Se não houve testamento, ele é uma transmissão de propriedade que não existe no nosso ordenamento jurídico. Então, esse testamento, mas ele deixou em testamento. Que testamento? Cadê o testamento? Aonde é que está o documento do testamento? Tá? Não tem. Então, o testamento não existe. Se não existe, então a gente não tem como comprovar que efetivamente essa era a vontade do morto. Mas eu tenho testemunha. Mas não tem validade jurídica nenhuma, porque o testamento ele precisa da sua solenidade, tá certo? Ele precisa da sua solenidade. Agora, eu tenho a possibilidade de um testamento nulo. Veja que o Código Civil também, ao trabalhar com algumas informações, veja como ele coloca aqui, peraí, deixa eu botar aqui 1800, botar aqui para o artigo. Olha o que diz aqui o artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Né? Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Aí vem a pergunta. Se uma pessoa com 15 anos de idade faz um testamento,
esse testamento não é inexistente. O testamento ele existe, só que ele não terá validade jurídica nenhuma. É nulo de pleno direito o testamento feito por pessoa absolutamente incapaz ou pela pessoa que não tem o necessário discernimento. Aí, às vezes, vem o questionamento. Ô, Michel, mas o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que é uma lei inclusiva das pessoas portadoras de deficiência, ela não mitigou esse artigo 1860? Não, porque para você fazer testamento, a pessoa tem que ter plena cognição daquilo que ela está fazendo. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não modificou esta regra, tá certo? Então, porque se ficar comprovado que aquela pessoa, ela tinha uma incapacidade cognitiva, o testamento feito por ela será considerado um testamento nulo, tá certo? Agora, veja a informação, que é uma informação extremamente importante, que é um dos principais artigos que a gente tem quando a gente fala de testamento, é o disposto no artigo 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Gente, presta atenção nessa história daqui. Veja, se eu hoje tenho plena capacidade para fazer um testamento, e eu faço o meu testamento, eu sou uma pessoa que tem plena cognição hoje, e eu faço o meu testamento, daqui a uma semana, eu me torno uma pessoa incapaz, tá certo? Ou seja, a minha incapacidade é superveniente ao momento que eu fiz o testamento. Então, o testamento que eu fiz quando eu era capaz é um testamento perfeitamente válido, porque aquilo foi um ato jurídico perfeito, tá certo? Então, vocês têm que se lembrar dos conceitos de ato jurídico perfeito, de coisa julgada, de direito adquirido, tá? Nesse momento que eu tenho plena cognição, que eu tenho plena capacidade e faço o meu negócio jurídico, faço o meu testamento, é feito com base no ato jurídico perfeito. Então, mesmo que eu me torne incapaz, esse testamento que foi feito aí, ele é perfeitamente válido. Agora, veja, a primeira parte do artigo. Se eu sou uma pessoa menor de 16 anos, que eu digo, não posso testar porque seria nulo de pleno direito. Mesmo que eu faça o testamento com 15 anos, eu complete 18 anos, e depois de ter completado os 18 anos, eu venho a óbito, aquele testamento que eu fiz quando eu tinha 15 anos, não tem validade jurídica, porque o artigo está aqui dizendo: a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, e nem o testamento do incapaz vai se convalidar com a superveniência da capacidade. Tá certo? Então, essa é uma regrinha que a gente chama regra de ouro do testamento. É uma das primeiras coisas que vocês têm que sempre verificar é se o testamento ele tem validade jurídica ou não. Gente, olhe como a coisa funciona. É uma grande engrenagem em direito das sucessões. Se uma pessoa vem a óbito, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se ela deixou testamento ou não. Porque se ela não deixou testamento ou seu testamento é inválido, eu vou aplicar a figura da sucessão legítima. Ah, beleza, ele deixou testamento. Então eu tenho que analisar se o testamento estava feito de acordo com o que a lei determina com o que ele fez. Se ele obedeceu às formalidades estabelecidas pelo Código Civil para a realização daquele testamento. Tá beleza? Entenderam isso aqui, gente? Ok. Agora veja, eu posso ter um negócio jurídico, ou um testamento também, que ele seja anulável, né? Então, o testamento, inclusive, ele pode ser anulado, por exemplo, se foi um testamento feito com base na coação. Veja que o testamento com base na coação não é um testamento inexistente e nem um testamento nulo. Ele é um testamento agora que vai sofrer uma anulação de testamento. Então, a pessoa, por exemplo, se comprova que aquele testamento, aquele testador disponibilizou o seu patrimônio com base na coação, ele vai entrar com ação anulatória de negócio jurídico, comprovando que o testador ele foi coagido
a fazer o testamento. Como ele pode chegar também e fazer um testamento com base em qualquer defeito do negócio jurídico. Vamos lá. Quais são os defeitos do negócio jurídico que a gente tem? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e a simulação. Se eu fiz um testamento simulado, ele não seria anulável, ele seria nulo, porque é um negócio jurídico com base no artigo 67. Mas qualquer outro testamento que tenha sido feito com base nos outros defeitos do negócio jurídico, eles vão tornar o negócio jurídico anulável, tá certo? Então eu tenho essas três situações aqui que são completamente aplicáveis à figura do negócio jurídico, e o testamento, por ser negócio jurídico, também se aplica a esses conceitos daqui. Entenderam, galera, essa parte? Ou alguma dúvida ficou? Porque a gente vai falar agora dos outros 4 aqui de baixo. Maravilha. Então, deixa eu apagar aqui e vamos trabalhar inicialmente com a figura da revogação. Depois eu falo dos outros 4. Ok? Então, veja. Falando, primeiramente, de revogação do testamento. Dá para ver o quadro aí, gente? Ou a luz está atrapalhando? Não, Dani. Nesse caso aí, não, porque a lei proíbe. Ela já coloca taxativamente. Se você for pegar aqui, só para tirar essa sua dúvida, para deixar a coisa bem jurídica para vocês aqui. A questão do menor de 16 anos, né? Você pode estar confundindo com a figura da anulação do casamento, né? Mas veja o que diz aqui o artigo. Vamos voltar aqui para o artigo lá que fala de nulidade. Olha o que diz aqui o artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico, inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Então, veja, quando você tem lá o artigo, agora, 1860, está lá no parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Logo, os menores de 16 não podem testar. Então, se o menor de 16 anos ele está fazendo o testamento, ele não é um testamento anulável, é um testamento nulo de pleno direito. Não. Mas veja o que a gente disse aí, Dani. Ó, o testamento do incapaz não se valida com a superveniência da capacidade. Olha o que diz o artigo 1861 que eu mostrei para vocês, que é uma das principais coisas que a gente tem que ver. Você está com o código aí? Acompanhei o código. Isso, agora leia. Você está com o código aí na mão? Porque às vezes a gente lendo, pronto. Vou ler aqui novamente para você o artigo 1861. A capacidade superveniente do testador não invalida o testamento e nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Então, mesmo que eu tenha feito um testamento quando eu era absolutamente incapaz, mesmo que eu me converta em relativamente incapaz ou até em plenamente capaz, eu não tenha, o meu testamento que foi feito, ele não tem validade jurídica nenhuma. Eu teria que fazer um testamento válido agora. Ok? Vamos lá. Então, veja. Quando você fala aqui de revogação, né? A revogação é o ato pelo qual o testador, né? Ele vai tornar ineficaz. Não é inexistente. Ele vai transformar o testamento anterior em um testamento ineficaz. O testamento ele tem validade, ele é válido no mundo jurídico, ele é existente, mas ele não terá eficácia, porque eu fiz um testamento A aqui, e depois eu fiz um testamento B, e esse testamento B daqui é o que tem a validade, porque ele foi feito depois do de cá. Óbvio que no momento que você analisa essa figura da revogação, né, esse testamento daqui,
ele tem que estar manifestando uma vontade contrária à que existe nesse testamento aqui. Veja que eu posso fazer um testamento com uma única cláusula, uma única disposição testamentária, inclusive, revogando todo esse testamento. Veja, eu posso ter feito esse testamento aqui e ter disponibilizado todo o meu patrimônio de acordo com o que a lei determina, né? Tudo bonitinho, sem problema nenhum. Depois eu digo, olha, quer saber de uma? Eu não quero fazer testamento, eu não vou deixar nada para ninguém, eu vou deixar que meus herdeiros, eles se digladiem lá depois. Aí eu faço um novo testamento com uma única cláusula dizendo, revogo expressamente o testamento que eu fiz em data de tanto, de tanto, de tanto. Pronto. Basta fazer uma cláusula, revogando totalmente de cá, o de cá some do mundo jurídico. Não terá eficácia jurídica nenhuma. A pessoa não pode nem arguir, mas ele fez anteriormente e deixou para mim negativo. Mas ele fez um outro testamento posterior, dizendo que o de cá não tinha mais validade, mais validade para nada. Tá certo? Então eu posso fazer isso. Da mesma forma com que eu posso fazer um testamento aqui, que seja que as cláusulas de disponibilidade testamentária, elas sejam incompatíveis entre si. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço esse testamento aqui agora, né, em abril de 2020, dizendo, eu deixo o meu carro para João. Pronto. Eu deixo o meu carro para João. E deixo a minha casa aqui. O carro para João e deixo a casa para Maria. Aí eu venho, faço um outro testamento, sei lá, no dia 20, sei lá, no mês 10 de 2020, lá em outubro, com a seguinte informação. Eu deixo o meu carro para José. Olha o que eu estou fazendo aqui. Fiz um novo testamento, mas a cláusula testamentária de natureza patrimonial que se refere ao carro, ela é incompatível com o testamento anterior. Então, João não recebe o carro vai para José. Sim, Michel, mas ele não falou nada da casa de Maria. Então, a casa de Maria, ela ainda continua tendo validade jurídica do testamento anterior, porque se eu não fiz nenhuma menção a essa disposição testamentária daqui, ou essa disposição testamentária, ela não é incompatível, então ela passa a ter validade jurídica. Tá certo? Então, veja, a primeira coisa que a gente fala, quando a gente fala de revogação, é que a revogação de um testamento só pode ser feito por outro testamento. Eu não posso fazer uma revogação verbal. A gente vai aprender aqui a existência da figura do codicilo também, né? Isso é importante para que a gente entenda uma coisa. Um codicilo, ele não revoga um testamento. O que revoga testamento é somente outro testamento. Todavia, como o testamento ele é maior, ele é mais amplo, ele tem uma segurança jurídica maior do que o codicilo, então o testamento ele pode revogar o codicilo. A gente vai falar isso mais adiante, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, entender. Eu só posso, se eu fiz um testamento, eu só posso revogar esse testamento através de outro testamento. Aí vem, eu tenho que fazer um testamento da mesma forma que o anterior? Não. Eu posso ter feito um testamento aqui e ele ser um testamento público e posso revogar por um testamento cerrado. Esse aqui era um testamento particular, eu posso revogar por um testamento público. Eu tenho um testamento público, eu quero revogar por outro testamento público. Eu tenho um testamento cerrado, eu quero revogar por um testamento particular. Não tem problema nenhum. Testamento, a gente está analisando aqui o gênero do testamento e não a espécie do testamento. Então, um testamento só pode ser revogado por outro testamento, ainda que eles sejam de espécies diferentes. Entenderam, gente, essa parte aí? Maravilha. Então, veja, quando a gente fala aqui da revogação, né, a revogação também ela pode ser uma revogação total, pode ser parcial. Então, o testamento particular pode sim, Elane, não tem problema nenhum, desde que ele esteja cumprindo a formalidade, né? Se tiver dentro da forma, o testamento particular pode revogar um público também.
Veja, a gente não pode deixar de pensar na solenidade, na formalidade com que o testamento foi feito. A gente vai verificar cada testamento específico para verificar as suas formalidades, tá certo? As determinações que a lei estabelece para que a gente faça um ou outro testamento. Estando dentro dos parâmetros legais, não tem problema, você não tem uma hierarquia entre testamentos, não. Tá? Testamento é testamento, as espécies, elas são aplicadas por conta de determinadas situações jurídicas, né? Algumas formalidades diferentes uma da outra, mas tendo validade jurídica, a gente está analisando o gênero testamento. Ok? Então, veja, quando a gente fala aqui da revogação, a revogação ela pode ser total ou parcial. Como eu disse, eu posso fazer um novo testamento revogando totalmente o testamento anterior. E se eu faço um novo testamento e as cláusulas do novo testamento não sendo incompatíveis com a cláusula do testamento anterior, o testamento anterior ele tem validade em relação a essas cláusulas não incompatíveis, tá certo? Então, quando a gente pensa isso daqui, a gente está pensando na revogação total ou parcial, né? Da mesma forma que eu tenho a revogação expressa e a revogação tácita. A revogação expressa está lá dizendo, eu revogo expressamente o testamento, ou eu não quero deixar mais nada para fulano de tal, né? Então, expressamente, eu estou revogando aquela cláusula testamentária ou estou revogando o testamento. Mas posso ter uma revogação tácita por conta da incompatibilidade das cláusulas testamentárias, como eu disse aqui. Deixa o carro para João. No Novo Testamento, eu estou deixando o carro para José, então ela é incompatível, logo eu estou revogando tacitamente a cláusula que deixou o patrimônio para João, que era daquele primeiro testamento. Beleza? Entenderam essa parte, galera? Ok. Aí a gente começa a trabalhar aqui agora com a figura, né, da caducidade do testamento. Então, veja, por definição, a gente poderia chegar e dizer que caducidade é a perda de eficácia de um testamento por ocorrência de um fato superveniente que torne prejudicado o objeto testado. Veja. Mas eu tenho alguns conceitos que são mais amplos que essa situação daí. Essa parte, da forma até como eu coloquei na apostila, vamos aqui. Vamos imaginar que eu tenha feito um testamento e nesse testamento eu tenha contemplado uma pessoa com o meu carro. O exemplo que eu dei aqui. Eu deixei o carro para João. Pronto. Está lá no meu testamento. Só que o carro ainda é meu. Né? Ele só vai ser de João em caso da minha morte, com a abertura do meu testamento sendo válido, ele poderia obter a propriedade do veículo. Mas o carro ainda é meu. Eu fiz o testamento agora em abril. Chega em dezembro, eu preciso de dinheiro e vendo o meu carro. Eu posso vender. É o ato de disposição que eu tenho do meu patrimônio. Só que eu esqueci que eu tinha colocado esse diabo desse carro lá no testamento para João. 3, 4 anos depois, eu não tenho mais carro, né? Eu não tenho mais carro. E venho a óbito, abre meu testamento lá dizendo, Michel deixou o carro para João. Que carro? Ah, mas Michel vendeu. Ei, se Michel vendeu o carro, quando ele poderia vender, esse objeto não existe mais. Então, caducou o testamento em relação a essa cláusula testamentária. Decaiu o direito, caducidade ou decadência, é o mesmo conceito jurídico que a gente tem aqui. Tá certo? Então, se não tem um objeto a ser testado, aquele objeto inexiste agora no patrimônio, não sendo a questão de legado, que a gente vai falar de legado em um outro momento, né? Então, nessa situação daí, caducou o objeto do testamento para João. O João não pode pleitear nada. Ah, poxa, eu perdi o carro, perdeu. Né? Porque não existe possibilidade jurídica aqui de você estar exigindo esse patrimônio daqui. Ok? Entenderam essa figura dessa parte da caducidade?
Beleza. Agora veja uma outra situação aqui interessante, que a gente tem como exemplo da figura da caducidade. Só vou me antecipar, mas vou chamar a atenção de vocês quando a gente falar desse assunto novamente. Como eu disse para vocês, eu tenho ainda um testamento especial chamado de testamento aeronáutico e testamento marítimo. Tá? Precisa a gente saber quais são as características desses agora não. Mas o que importa para a gente é, se eu faço um testamento marítimo dentro das condições que eu estou envolvido para poder fazer esse testamento marítimo, a lei diz que se eu não morrer na viagem, né, ou se eu tenho a possibilidade de sair dessa viagem marítima vivo, eu tenho um prazo de 90 dias para fazer um testamento ordinário, público, particular ou cerrado. Isso significa dizer que esse meu testamento marítimo, ele tem uma validade jurídica de 90 dias. Em princípio, tá certo? 90 dias. Dentro dos 90 dias, se eu tiver capacidade de fazer um novo testamento ordinário, eu deverei fazer, se eu quiser confirmar, inclusive, o testamento marítimo. Mas se eu não fiz, se eu não fiz o testamento dentro dos 90 dias, tendo plena capacidade para fazer, não fiz o testamento ordinário, esse testamento marítimo, depois de 90 dias, ele caduca. Tá certo? Então, ele perde a sua eficácia jurídica, né? Porque uma situação superveniente, inclusive, determinada pela própria lei, que se eu, testador, não fiz um novo testamento, tendo capacidade para fazer, eu não fiz dentro dos 90 dias, esse meu testamento marítimo aqui, ele perde a sua validade jurídica. Tá certo? É a outra questão da caducidade que a gente tem. Entenderam, gente? Beleza. Agora, deixa eu pegar aqui só um conceito interessante para vocês aqui, uma coisa. Se vocês quiserem, a gente poderia até chegar e complementar esse conceito de caducidade que vocês têm aí na nossa apostila, né? Informando para vocês o seguinte, que a caducidade, né, ela vai estar presente, né, quando for alheia à vontade do testador, né, que alheia à vontade do testador vai ocorrer um caso fortuito, né, de modo ou motivo de força maior que faz com que o herdeiro não receba o que foi testado. Deixa eu pegar aqui o artigo, né? O artigo 1971. Vou pegar aqui. Artigo 1971. Que ele fala, inclusive, de revogação, juntamente com caducidade. Ó. A revogação produzirá seus efeitos, ainda que o testamento que encerra vier a caducar, por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Né? Veja que pode se caducar também o testamento, se o herdeiro com quem eu beneficiei em testamento, ele renuncia à herança. Então, caduca o testamento. Né? Se ele foi excluído por indignidade, caduca o testamento. Então, são situações de forma superveniente que vão impossibilitar a transferência de patrimônio daquele objeto do objeto que foi deixado em testamento. Seja por ato do próprio testador, se ele tiver alienado o bem que lhe pertencia, né? Se aquele bem se perdeu ou pereceu, se perdeu total ou parcialmente, via perecimento ou deterioração, se ele perdeu por um motivo de força maior, de caso fortuito, né?
o objeto que eu tinha deixado em testamento foi penhorado por uma decisão judicial, foi levado a leilão, alguém arrematou. Então, essas possibilidades, você diz com que o testamento ele caduca em nome em relação à figura da pessoa, do objeto e também da pessoa que recebeu em testamento. Agora, veja o seguinte daqui, gente. Vamos colocar aqui logo os dois. Rompimento e redução de testamento, porque a galera que às vezes tende a confundir uma bobagem. Olha. Rompimento ou ruptura. Rompimento ou ruptura do testamento, né? Primeiro o seguinte. O rompimento ou a ruptura é uma forma de revogação, é uma forma de revogação legal do testamento. Quando a gente fala aqui de revogação, a gente tem a revogação voluntária, né? Aquela que o testador modifica da forma com que ele desejar o testamento, que é um direito que ele tem, né? Ele não é obrigado a fazer um testamento e permanecer com aquele testamento o resto da sua vida. Ele pode modificar. Mas eu tenho uma forma legal de revogar o testamento, chamado de rompimento ou de ruptura do testamento, né? Olha assim, e que vai gerar, inclusive, uma nulidade absoluta em relação aos bens deixados em testamento. Isso vai acontecer toda vez que o autor da herança, né, ele faz um testamento e, posteriormente, à realização do testamento, vai aparecer a figura de um herdeiro necessário. Então, veja. Olhem e tomem cuidado com isso aqui, né? Vamos falar aqui, vou apagar aqui e falar aqui do rompimento. Rompimento do testamento. Eu fiz um testamento hoje, vamos imaginar aqui a seguinte situação. A pessoa vem a óbito, não deixou herdeiro, aparentemente, descendente nem ascendente, não era casado, não tinha companheiro, mas vamos imaginar que tenha deixado duas irmãs aqui, dois colaterais. Beneficiando as duas irmãs, ele chega e faz um testamento dando 50% para uma irmã, 50% para outra. Né? Vamos até modificar aqui, 60% para uma, 40% para outra. Pode, não tem problema nenhum. É herdeiro colateral. Sendo herdeiro colateral, ele não precisa resguardar a figura da legítima, né? Então, ele fez o testamento lá deixando 60% para uma irmã e 40% para outra. Depois dele ter feito esse testamento, e logo após a sua morte, né? E logo após a sua morte, ou antes dele falecer, ele descobre que tinha um filho, né, que ele desconhecia no momento em que ele fez o testamento. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Quando ele fez o testamento, ele desconhecia a existência, valeu, Carlos, né? Ele desconhecia da existência desse filho dele, desse descendente dele daqui. Depois que ele descobre isso, né, ou depois que ele faz o testamento, esse herdeiro aparece, o testamento ele é rompido. Ou seja, com a morte dele, as irmãs não podem pleitear qualquer tipo de percentual referente a esse testamento. Porque o testamento rompeu, significa dizer que 100% do patrimônio vai para o seu descendente. Peraí, Michel. Peraí. Então, a pessoa faz um testamento e depois ele descobre a existência de um herdeiro necessário. O testamento não tem validade jurídica nenhuma, não? Não. Porque é uma presunção legal, né, absoluta, de que se ele soubesse da existência deste filho, ele não teria feito o testamento. Tá certo? Então, essa é uma figura clássica que se cai em avaliação, em prova para vocês. Por quê?
A galera tende a confundir rompimento com redução de testamento. A redução do testamento ocorre da seguinte forma. Eu tenho, né, um herdeiro aqui. E se eu tenho um herdeiro, um herdeiro necessário, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio, né? Porque eu tenho que resguardar a figura da legítima. Só que quando eu fiz o testamento, eu cheguei e disponibilizei 60% do meu patrimônio para minha irmã, por exemplo. E o meu filho ficaria com 40%. Não posso fazer isso. Mas nessa situação, como eu já sabia da existência desse meu herdeiro necessário, vai haver a redução do testamento até o limite previsto na figura da legítima. Paulo, mesmo que ele não tivesse contato com seu descendente por anos, independente, Paulo, porque nessa situação o herdeiro só vai ser excluído, o herdeiro necessário, ele só vai ser excluído da relação jurídica, né, naquelas hipóteses de renúncia, indignidade ou deserdação. Entendeu? Mesmo que ele não tenha contato nenhum, continua sendo herdeiro. Tá certo? O que as pessoas tendem a confundir é essa situação. Então é importante, gente, que vocês verifiquem o momento em que se descobriu ou se já sabia da existência de um herdeiro necessário ou não. Porque se o autor da herança já sabia da existência do herdeiro e ele testa mais do que 50%, é caso de redução e não de rompimento. Agora, se ele desconhecia a existência do herdeiro e ele faz o testamento, né? Quando ele tem o desconhecimento, o testamento é rompido, é rompimento de testamento. Entenderam? Tomem cuidado com essas duas figurinhas aqui, porque a galera tende a confundir. Não é em fase de desconhecimento. O rompimento ele vai ocorrer se eu fiz o testamento e quando eu fiz o testamento eu desconhecia a existência daquele herdeiro. Veja aqui, ó. Olha o que diz o artigo 1973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, quando fez o testamento, rompe-se o testamento em todas as suas disposições se esse descendente sobreviver ao testador. Né? 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. 1975. Não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência sabia ou quando exclua dessa parte, porque aí, nesse caso, do 1975, haverá redução de testamento. Entenderam, gente? Beleza. Beatriz, Bruno, Dani, Elane, Matheus, Miguel, entenderam? Se manifestem aí. Beleza. Tá certo? Maravilha. Tá? Veja que essa parte de rompimento e de redução de testamento, eu acho que, salvo engano, eu esqueci de colocar isso na apostila. Né? Valeu, Elane. Então, salvo engano, rompimento e redução de testamento e essas complementações de caducidade, acho que eu não tinha colocado
Na apostila, não. Então, vocês complementam aí. Tá beleza? Gente, eu não vou adiantar muito no assunto, senão daqui a pouco a gente acaba o assunto muito rápido. Porque essa parte de testamento é pequena, não tem algumas informações interessantes, mas tem algumas coisas que a gente dá muita informação para vocês. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à questão, a essa parte introdutória aqui de testamento, a gente tira a dúvida agora, então a gente pode tirar as dúvidas referentes da aula anterior. E aí? Estou aqui à disposição de vossas excelências agora. E para a próxima aula a gente vai falar sobre capacidade testamentária, viu? Já deixa aí para vocês já irem acompanhando também na apostila. Vou colocar questões referentes à semana passada que eu não coloquei, vou colocar. Hoje, de tarde, eu devo estar postando isso lá no EAD, tá? E já vou postar durante essa semana referente, o estudo dirigido referente a essa aula daqui. Ok?